O Abel Ferreira não é o Felipe Luiz. O Flamengo faz um gol e segue atacando. Porque o jeito de pensar futebol do Felipe Luiz é atacar, é pressionar. O Abel, ele olha pro jogo. Peraí, eu tô ganhando o jogo de 1-0, é hora do adversário me dar o contra-ataque. Ah, o adversário não tá me atacando, então eu também não vou ir. E o jogo ficou assim, o Palmeiras não ia pelo segundo gol, o Palmeiras pensava na quarta-feira que tem um clássico com o Corinthians, e o Grêmio também não ia. E aí o jogo ficou assim, quem é que tá ganhando? O Palmeiras. Quem é que tinha que se expor? O Grêmio. O Grêmio perdendo o jogo durante 45 minutos do segundo tempo, não chutou uma bola no gol. Se o Time não chutou uma bola no gol, perdendo o jogo. Ah, perdeu de pouco. Se o técnico Isso não é bom pra mim. Se o técnico do Grêmio fosse o... Me dá um argentino aí, o BKSS. Se fosse o Crespo, que o Grêmio teve a chance de contratar com Crespo. Quando o Grêmio demitiu o Quinteiros, esse Crespo que tá fazendo o São Paulo jogar... O Crespo tem grife. Tava no mercado. O Grêmio preferiu o treinador conhecido da aldeia. Não, mas ele pediu muito, não foi, César? Qualquer treinador do mundo... Não quis ir pro Grêmio. Qualquer treinador do mundo que tivesse caído pro CSA, ficado em segundo num grupo sem ganhar do Godoy Cruz do Atlético Grau e caído pro Aliança Lima, tava todo mundo pedindo a queda. Não. Isso é óbvio. Não. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Vou falar do Cudê, tá? O Cudê nem tinha caído da Sul-Americana. O Cudê cai na Copa do Brasil no jogo de ida. Tu imagina se o cara... O Cudê... Não. Ele perde 2 pro Juventude. Tá, perdeu o Gauchão. Não. Ele perdeu, perdeu o Gauchão e perdeu a Copa do Brasil. Não, mas a Copa do Brasil para jogo de ida, ainda tinha volta. É a mesma coisa de demitir. Alguém pediu a cabeça do Mano depois de perder pra Aliança Lima antes da volta? Ninguém. Pois é. Então, mas ali o Cudê tinha que cair. Tá, mas eu sei, o cenário sempre é esse. É. O cenário só não é agora. Agora há uma proteção ao treinador do Grêmio que eu não entendo. Porque ele é da aldeia? Eu não sei por quê. Eu sei que há uma proteção. Quem protege? Tu é repórter quantos anos na Band lá, na 20 e tantos. Tu acha que quantas vezes tu viu um treinador de clube grande cair na Copa do Brasil pra um time de série, não a Série A. Lá fora. E cair na Sul-Americana pra um peruano, pra um chileno, pra um boliviano. O Medina perdeu pro Globo e não foi demitido, né? E depois caiu porque empatou com o glorioso o Cerreiro. Como é que era o nome daquele time o Paraguai? Aqui. Não, eu acho que ele cai depois do Atlético Mineiro, né? Não, ele empata com o time paraguaio no Beira-Rio na Sul-Americana. Empata no Beira-Rio na Sul-Americana. E aí detonam ele. Detonam ele. E o Mano foi eliminado pelo Alianza Lima. Não tem pressão. Não, que tinha o Barcos de centroavante com 41 anos, fez gol na arena, tá tudo bem. Ninguém deu bola que o Grêmio tomou gol do Barcos com 41 anos, tá tudo certo. Agora perdeu de pouco. Que foi? Tem que continuar. Que foi, mas o CCD tá muito calmo hoje, né? Não é que eu adoro o Munari, mas eu tenho vontade de engolir o Munari. Guarenho. Ninguém falou do gol que tomou. Gente, é o contexto do jogo. Olha o gol, aos 49. O time todo jogado pra tentar o resultado. Aí toma um contra-ataque daqueles. Erra numa saída porque tá afoito. Ó, o pano, passando pano. Não é que tu é tão cuidadoso pra analisar futebol que é de uma... É raso demais. Tomou um gol do Barcos. Não. Chamou de raso aí não. Peraí. Tá, aí a gente tem que manter o nível aqui. Sabe por que o Grêmio tava exposto naquele momento, tendo que fazer o gol pra classificar? Porque tomou 2-0 do Aliança Lima na ida. E sabe por que pegou o Aliança Lima? Porque o Grêmio... Olha só quando a gente tá falando sobre treinador. Eu teve um colunista no Rio Grande do Sul que quando o Grêmio ganhou do Atlético Grau na arena, disse assim, é o fim do trabalho do Quinteiros. O Grêmio jogou muito mal contra o Atlético Grau. O treinador atual empatou com o Atlético Grau. Tá aqui o colunista? O colunista tá por aí. Ele tá aqui? Não sei, talvez esteja por aqui. Aí agora... Tá por aqui. O treinador atual não ganhou do Atlético Grau, não ganhou do Godoy Cruz 2 vezes, sofreu pra ganhar do Esportivo Luquenho, perdeu pra Aliança Lima, tá a 3 pontos de rebaixamento, tá tudo bem. Vitória. O treinador é maravilhoso. Vitória, querida Vitória. Querida Vitória, nossa artista das redes sociais, está aqui acompanhando a estreia de Cacau no programa. Eu te peço desculpas, tá? Eu sei, não é fácil aturar o Munari, não é fácil. Isso aí, Munari! Mas eu te peço, como tu não vai estar aqui todos... Como tu não estará aqui todos os dias, não há necessidade de pedir insalubridade. Não há. Isso eu e o Vaguinha já fizemos. A Cacau já pediu. Já tá no Cacau contrato. tá no contrato. Ali, já veio no contrato. Hoje tava vindo pra cá e tava ouvindo o posse de bola do UOL. E sabe qual é o debate que eles estavam tendo? Que o Palmeiras vai entrar numa pressão muito grande se cair pro Corinthians na Copa do Brasil. Olha só, o Abel Ferreira, com todo esse trabalho, estará pressionado se for eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, o treinador que cai pro CSA, pro Aliança Lima e tá 2 pontos de rebaixamento é prestigiado. O Lucas lá do Raiz. É loucura, O Lucas lá do Raiz tá lembrando que o time é o Guarenha.
Guarenha. Isso, Guarenha. Guairenha. Guairenha. O Inter empata 0x0. De pena de lateral no Beira-Rio. 1-1. Isso. 1x1. 1-1, Shen falou. Ó, tem um comentário aqui do Edu César. Munari hoje tá on fire. É o efeito do Boca Juniors a 11 jogos sem vitória. Isso sacudiu o homem pra hoje. O Boca tem o mesmo problema do Grêmio. Tá com o técnico de 2007 em 2025 achando que o futebol é o mesmo. Olha só, o Luan falou, o primeiro tempo do Inter me fez ser mais ranzinza que o Munari num domingo à noite. O Marcos Silva, ideia pra quarta-feira. Luiz Otávio de 5 e Thiago Maia de 8. Mas eu não sei se o Roger... Pra mim é o começar, ideal. cara, eu acho que ele não vai fazer. Mas pra começar, não acredito que ele faça isso. Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, pode ser que o Bruno Henrique saia mais cedo. O primeiro tempo muito ruim, no intervalo já volta com outro jogador. Mas eu acho que se ele tirar o Bruno Henrique, agora ele joga a responsabilidade dos 30 minutos ruins no Bruno Henrique. Tipo, esse aí é o culpado do time tá mal. Eu acho que isso ele não vai fazer. Bom, convidar vocês para se inscreverem no canal, para dar aquele like, ativar o sininho, toda aquela coisa que tem que fazer do YouTube, faz aí porque é de graça, tá? Ajuda a gente te ajuda, tem essa troca bem legal pra gente se manter informado e conectados. E agora a gente vai pro nosso item 8 aqui, análise do gol. O Munari vai falar de um dos detalhes do gol sofrido aí do Grêmio no sábado, que foi um apagão tricolor logo no início. O Munari tá vindo aqui pra perto da tela. Não, peraí, gente, é ao vivo, né? Ao vivo tem isso aí, o Vaguinha não quer deixar tu falar. O Vaguinha sentou em cima... Deixa eu pegar aqui embaixo pra falar. O Vaguinha sentou em cima do cabo do microfone, coisa maravilhosa. Primeiro ele derramou café na calça, né? Não, por isso que ele vai ficar sentado. E agora ele... Não, mostrar o gol do Palmeiras, porque o Abel Ferreira, depois da perda do Estevão, ele tem feito uma mudança na forma de atacar do Palmeiras. Porque normalmente o Abel Ferreira, na fase ofensiva, ele usa um 3-2-5 ou um 3-1-6, mas ele sempre usava um zagueiro, um lateral, recuando com os dois zagueiros na saída de 3. E aqui a gente vai ver um novo movimento que ele tem feito, se a gente parar aqui, para ver o volante, o uruguaio Martínez, entre os dois zagueiros. Aqui tá o Fux, o zagueiro da esquerda, os dois zagueiros e o volante recuando. E aí ele solta os dois laterais ao mesmo tempo. Tá o Riai aberto na direita, o Piquerez vai estar aberto na esquerda. E o que acontece com isso? Os dois extremas vêm para dentro. Então o Facundo Torres saiu da direita, veio para dentro. O Luigi saiu da esquerda, veio para dentro, mais o Maurício. Ele tem 3 meias por dentro, com os dois laterais projetados, mais o Vitor Roque, que não aparece na imagem. Um 3-1-6, né? Os 3 da saída, o volante e o Evangelista. Aí vai sair a jogada. Primeiro aqui a gente vai ver o espaço que o Gomes dá o passe pro Evangelista, primeiro tempo e espaço que o volante tem para receber a bola, né? Vai dar o passe, se a gente parar aqui. Parou aqui, Aqui vai ver, tem todos os jogadores ao redor do Facundo Torres e lá o Piquerez. Se a gente voltar um pouco a jogada, a gente vai... O Piquerez não, o Riai, perdão. O Kiko Oliveira deixa o Riai. O Kiko Oliveira não tinha que ter saído. A gente vai até ver que o Dodge vai fazer o sinal pro Kiko Oliveira. O Kiko Oliveira toma a decisão de sair lá da ponta para fechar um espaço que ele não tinha. Aqui tem o Marlon, aqui tem o volante. O Dodge fez o sinal. Já tá o Riai sozinho para fazer o cruzamento. Vai fazer o cruzamento, o Riai vai encontrar no outro lado o Piquerez. Então o ala direito adiantado, o ala esquerdo adiantado. A amplitude, a linha de 4 do Grêmio não dá conta, o Pavão chega atrasado. E aí o Facundo, que tinha dado o passe lá atrás pro Riai, aparece sozinho na área. Os dois volantes do Grêmio, a linha de defesa do Grêmio também afundou muito nesse lance. Vamos só acompanhar o Facundo Torres, a liberdade que ele vai ter depois de dar o passe. Como ninguém olha pra ele, Veio o passe do Evangelista no Facundo, o Facundo vai dar o passe lá na esquerda e vai correr, lá na direita e vai correr. Correu, ninguém tá olhando ele. Ele tá vindo. E aí vai sair a jogada, quando o Maurício vai dar o passe, apareceu ele sozinho pra finalizar. Então, assim, foi um início de jogo que o Grêmio não estava bem montado ali para marcar a forma de atacar do Palmeiras. E aí depois o Mano corrige isso. O Mano passa a fazer essa marcação depois do gol. Ele define o seguinte, que os extremas, o Oliveira começa a acompanhar o Riai, o Pavão começa a acompanhar o Piquerez e o Marlon e o Serrote têm liberdade para acompanhar as movimentações dos meias por dentro, que é quando o Grêmio encaixa a marcação e melhora na metade do primeiro tempo. Mas no início custou caro essa forma de marcar que não funcionou. Mas aqui esse erro do Kiko Oliveira, ele parou de acontecer depois que o Mano corrigiu isso. Mas mesmo assim, Munari, mesmo assim, eu concordo contigo. Para mim tem um erro grosseiro nesse lance aí, que é o Pavão não ter acompanhado o Piquerez. Mas, enfim, mérito do adversário, né? É um gol bem trabalhado, bem feito, de boa movimentação. E o meu goleiro, ninguém erra chute, né? O cara meteu no ângulo. Não, vamos botar a culpa no O meu goleiro, tu pode anotar que os 5 gols que vão ir lá pro prêmio Puskás vão ser contra ele. É
tudo no ângulo. Olha lá, ó. Chute, olha Olha lá. lá, tornozelo, ângulo. Que tornozelo, cara, tá maluco? Olha a chapada do cara, velho, tá louco? Tu vai me dizer que o cara errou o chute? Não, contra ele, ninguém erra chute contra Tem um ele. pouco essa marca que eu critico tanto o Grêmio de marcar tão recuado, né? Olha onde é que tá o Evangelista, o volante do primeiro volante do Palmeiras. O Marcelo mandou um recado aqui, ó. Os caras com 2 minutos de jogo não conseguindo correr pra marcar. Isso, olha, tu não pode sair pro jogo pensando que tu vai dar essa liberdade pros 5 dos caras. Sabe? Não precisa ser. É isso que eu reclamo tanto do Mano. É por que é tão recuado, por que é tão medroso, por que joga puxa tanto o time pra trás, sabe? Olha um pouco adiante. Por que o Vasco ontem foi bem contra o Inter? Porque o Vasco veio e pressionou o Inter. Sabe? Era fora de casa, é um time pior, o Vasco é pior que o Grêmio. Mas no Beira-Rio, isso, por que o Grêmio não faz Munari, isso no começo de um jogo? Munari, mas foi isso que eu vi de diferente, por exemplo. Tem o começo do jogo acima, depois tem um Grêmio enfrentando. Mas aí depois, será que ele fez isso, não fez isso só porque tava perdendo? Ah, O jogo tá 0x0, será que ele faria isso? Não, então o Grêmio teve um momento na história do Grêmio aí contra esse time do Palmeiras que o Grêmio não fez isso. Vamos falar do Roger Machado, porque ele falou que vai ficar com o lado positivo do empate com o Vasco ontem para as Copas. Vamos conferir Vamos o que ver, ele RM. falou. Internacional que fica nos momentos muito decisivos, né, e determinantes a forma como a gente reage. Foram muitos momentos que a gente demonstrou que é um poder de reação em cima das adversidades ou dos momentos muito complexos, né? De uma partida decisiva de uma Libertadores, as finais estadual, os jogos extremamente decisivos, né? Envolvido em 3 competições e muitos momentos tu tá no hoje, mas tu começa a pensar no amanhã. Eu confio nesse time que fez dos 30 minutos até os acréscimos do segundo tempo de hoje, que é esse Internacional que nós teremos nas partidas decisivas. E aí, eu quero saber se vocês concordam com o Roger, é esse o lado que vai ficar para os jogos de Copa, já que essa semana tem o primeiro jogo contra o Fluminense no Beira-Rio. E aí, Vaguinho? Treinador em entrevista coletiva depois de um resultado que não é bom, ele tem que olhar ou publicizar aquilo que ele enxerga de positivo. E tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. Agora, internamente o Roger precisa trabalhar para que não aconteça o que aconteceu no primeiro tempo contra o Vasco. Ele não pode simplesmente assim, não, mas nós melhoramos no segundo tempo, amassamos o Vasco e é esse o Inter. Não, calma aí, nós temos uma amostragem extremamente negativa de um primeiro tempo onde o Inter foi amarrado pelo Vasco da Gama no Beira-Rio. E o Vasco da Gama não mudou do dia pra noite, Cacau. Eu não dormi no sábado de noite e acordei, não é mais o Vasco, é o Paris Saint-Germain. Não, o Vasco tá lá na ponta de baixo da tabela. Então, o Roger precisa fazer essa análise e certamente vai fazer, pelo profissional dedicado que é. O Roger, essa hora, tá vendo, já viu esse jogo aí 6 vezes. Não, eu não tô brincando, tá? Okay. O Roger... Sim. Lembra que nós fizemos um churrasco uma vez e o Roger tava participando, a gente sentou na mesa com ele. Ele assiste os jogos 2, 3 vezes depois pra corrigir, e ele é esse técnico estudioso, e eu me sinto muito bem como torcedor do Inter, que eu tenho um cara que é muito bom treinador e estudioso como é o Roger. Então, quando ele vai para a coletiva e enxerga os aspectos positivos, Cacau, ele tá ali fazendo a defesa do elenco, do grupo de jogadores. Mas internamente ele vai trabalhar para corrigir e para que o Inter não seja amarrado, por exemplo, na quarta-feira contra o Fluminense, que é mais time que o Vasco. Alguém duvida aqui? Mais time? Não sei se está mais time agora. Não, pelo amor de Deus. Bagunçou muito. Não, pelo amor de Deus. Não, para. O time do Fluminense é muito melhor que o do Vasco. Eu acho que é mais time. Não, eu acho que tem jogadores melhores, mas não sei se está mais organizado hoje. E quem é mais treinador, o Diniz ou o Renato? Eu prefiro o Diniz. Bom, daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, tá? A gente vai falar como que vai estar esse Fluminense aí para quarta-feira. E aí, falando nessa linha que o Vaguinha estava dizendo de coletiva, do técnico, o Roger falou desse ponto, assumiu também que teve aqueles primeiros 30 minutos horríveis, né? Com o Internacional. Aí, internamente, conversa e aí defende o grupo na frente, né? Tem que fazer isso mesmo, Agora, para o jogo contra o Fluminense... Me dá o time pra quarta-feira. Volta o Vitão e o Carboneiro, é isso? Existe um jogador que é contestado e que não consegue sair do buraco, que é o Bruno Henrique. Não tem jeito. Jogo... vai vendo o gol e tenta fazer a falta e não consegue, né? Jogo após jogo, tá cansado, não tem mais força, não dá mais pro Bruno Henrique. Erra passes, não constrói, não tem mais. É um momento muito ruim e é uma amostragem muito grande do Bruno Henrique jogando mal. Não dá, já tava assim antes da parada, aí descansou, voltou, são 4 jogos que ele não consegue produzir. Então esse jogador ele precisa sair do time. Agora,
vai sair na quarta-feira? Vocês acreditam que o Roger vai pegar e vai botar o Luiz Otávio de primeiro e o Thiago Maia de segundo? Não. Ou vai encontrar uma outra alternativa? O jogo, Vaguinha, o jogo mata-mata, ele tem uma estratégia diferente. Por exemplo, o adversário que vem jogar, ele também não sai de uma maneira tão... Se chega pro Renato hoje e faz... O Renato eu não sei. Chega pro Renato hoje... empate, vai decidir no Maracanã. Não, o ele Renato assina gosta. O Renato gosta. Se tu chegar hoje pro Renato, pro Fluminense, e diz assim, tá chovendo muito, tá muito vento, 0-0. Não vem. No Maracanã. Não vem. Assina na hora. Olha, cara, pelo Tu viria? que eu conheço, Tu viria? Não, pelo que eu conheço do Renato, eu trabalhei com o Renato nas foram 3 passagens pelo Grêmio, né? De 2008 ou 2009 pra cá. Trabalhei com o Renato em todas as passagens. 4? 3 ou 4. 10, depois ele volta em 13 e depois 17, 18 e 22. Não é o Mas perfil do tu... Renato. Tá, Renato... mas tu viria ou não? Tu viria? Eu? 0-0 fora de casa o primeiro jogo de um mata-mata. Claro. É bom. Eu acho que o Renato que tu tá falando tem uma boa parte de 2016, 17, 18 de um Grêmio que jogava muito. Eu acho que no atual momento do Fluminense, vindo de 4 derrotas, ele não vem se expor no Beira-Rio. Mesmo se tomar um gol, eu acho que ele vai ficar, 1-0 a gente define em casa. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Fluminense, porque tá aqui num dos nossos itens, tem uns recados aqui, ó. O Milton Soares, enquanto o Inter não contratar um treinador português tipo Abel Ferreira, que tira a rapaziada da zona de conforto, o Inter vai continuar oscilando e patinando como tem sido. Ranking das torcidas. O jornal O Globo divulgou ontem, em parceria com o Instituto Ipsos e IPEC, o novo ranking de torcidas do Brasil em 2025. Foram 2.000 brasileiros entrevistados no início de junho em 132 municípios. Tanto o Grêmio quanto o Inter perderam torcida em relação à pesquisa anterior de 2022. O Grêmio passou de 3,2% para 3% e o Inter de 2,2% para 1,7%. O que explica essas quedas? Eu até falei com o Shen que eu achei um número pequeno de entrevistados, né? 2.000 brasileiros. Agora, se em 2022 também foi isso, beleza, né? Mas aonde entrevistaram esses torcedores? Se foi Rio, São Paulo, daí realmente pois vai ter uma gente. Tem uma questão que eu tava tentando descobrir aqui, que eu perguntei pro Schenck, porque assim, todas essas pesquisas, elas têm margem de erro, né? Sim, sim. Por exemplo, essa daí é de 2,2 pontos percentuais, tá? Então, assim, esse tipo de pesquisa, a gente tá acostumado a ver pesquisa para prefeito, para governador, para presidente e tal, que aí daí tem o candidato X com 45%, aí é margem de erro para 47%, para 43%. Numa pesquisa que a margem de erro é 2,2, a torcida do Inter, por exemplo, ela tá abaixo da margem de erro. Né? A do Grêmio, 2,2 para cima, ou 2,2 para baixo. Então, assim, ela tem validade, óbvio, mas ela serve muito mais lá para Flamengo, para Corinthians, nos 11, 21, assim. Porque, por exemplo, a torcida do Inter é menor que a margem de erro. A margem de erro São 2.000 pessoas. Eu não entendi por que tu... O que tem uma... Por que serve para Corinthians e não serve... Porque a margem de erro... Talvez tenha sido também feito mais lá no Grande... Olha só, pelo tamanho da margem de erro. A do Grêmio era 4,6 e caiu para 3, né? Então é menos que a margem de erro. Pode ser que a pesquisa anterior estava errada, a margem de erro era para baixo, ou pode ser que essa margem de erro simplesmente não mudou nada, entende? Isso tem uma análise que eu acho importante a gente fazer, tá? Se a gente quiser encarar isso como uma flauta entre Grêmio e Inter, olha lá, o Grêmio tem quase o dobro do torcida do Inter. Mas só para me explicar, tu entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Que a margem de erro, a diferença... 2,2 pontos percentuais. Isso, então assim, a diferença, as duas caíram. Só que a diferença do que caiu, tanto de Grêmio quanto de Inter, tá dentro da margem de erro. Então pode ser que o número seja o mesmo da outra. Eu entendi, só entendi. que... O número real, no caso. Só que o que a Globo tá propondo aí, teve nesse primeiro movimento apenas uma análise. O segundo movimento é qual é o engajamento do torcedor junto ao futebol, o nível de fanatismo. Nós vamos ter mais informações dessa pesquisa que eles fizeram. Sim. Então, se a gente quiser transpor isso para flauta, o Grêmio tem mais torcida que o Inter, tá bem, a gente faz, vale a piada. Só que não é isso que está em jogo. O que está em jogo hoje aqui? O que está em jogo hoje aqui? Até que ponto hoje o futebol não está se transformando num esporte de nicho? Para mim, essa é a grande discussão. Eu ia comentar uma coisa, CCD. Essa queda, que pode ser que tenha acontecido ou não, ela tem muito a ver também com o que está dentro de campo, né? Há quanto tempo não tem uma briga
grande. Tá, a gente teve o Inter, né, nos últimos anos ali tentando as pontas, mas o que tá sendo colocado dentro de campo, os jogos, acaba tirando um pouco do atrativo do torcedor na presença no estádio. Se eu fosse ler, assim... Eu não tenho dados assim para saber onde foi feita essa pesquisa, se vieram aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem. Mas é um dado como se fosse uma pesquisa dessas de eleição. Assim. Aconteceu na escola dos meus filhos essa semana algo que me chamou a atenção. Semana passada, na verdade. Eu estava vendo lá uma apresentação de uma produtora de vídeo que vai fazer lá a formatura do Telzinho, tá? E aí eles citaram um exemplo lá de como vai ser a festinha e tal, e pegaram um menininho de 5 anos que está se formando, de 6 anos que está se formando lá, e aí fizeram a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí apareceu uma menininha lá, eu quero ser médica, não sei o que. Aí foi um gurizinho. E o gurizinho disse assim, eu quero ser jogador de futebol do Al Nassr. Quer ganhar dinheiro, é isso aí! Isso me chamou muita atenção, cara, porque não é do Grêmio e do Inter que ele quer ser. E aí eu acho que a relação que eu faria é da perda dos dois em relação ao global. O Al Nassr por causa do Cristiano Ronaldo. Entendeu? Claro, porque... Os atrativos, né? Hoje, claro que a gente vê de camisa do Inter Miami. O meu filho vê YouTube de futebol ali, é coisa internacional, gente. É Haaland, é Cristiano Ronaldo, isso é a geração é Messi. É que também é o que é atrativo lá fora Não, e o que tá faltando hoje, de atrativo o aqui também. O Telzinho é muito colorado por causa de mim. Porque tem um pai presente colorado que tá ali do lado dele. Pega o jogo, leva o guri, bota no... Leva no Beira-Rio, vai no Beira-Rio comigo, participa. Mas se a criança não tem um pai que gosta de futebol, curte e incentiva para ele torcer pro mesmo time... Amanhã ou depois ele não vai torcer para Flamengo nem para Corinthians. Vai ser lá ele fora. vai olhar lá para cima. Isso. Essa diferença que tá, o Inter perdeu ali 2 pontos percentuais, pode ser que tenha uma sinalização de que seja para fora daqui. Agora, a torcida do Grêmio é maior que a torcida do Inter. Eu não sei, cara, eu discuto muito essas enquetes. Eu acho hoje, eu sou de uma geração, Cacau, e eu digo isso com muita naturalidade, porque eu sou de uma geração eminentemente colorada. Os meus amigos eram todos eles colorados. Assim, era muito mais colorado que gremista. O Vaguinha, que nasceu 10 anos mais novo que eu, ele já pegou uma geração mais gremista. Porque ele pega já a geração dos anos 80, dos anos 90 e tal. Isso é geracional. Nós temos grandezas parecidas e nós temos... Eu lembro de uma frase do De Leon que dizia uma preocupação com relação à torcida do Grêmio quando o Grêmio foi campeão da América em 83. Então sabe, e isso é geracional. O que me assusta aí, sabe que tu vai morar no bairro Tristeza ou no bairro Menino Deus. Tu chegou de Santa Catarina e tu vai morar num bairro perto do estádio Beira-Rio, tá? Então tu pega ali bairro Cristal, bairro Tristeza, bairro Menino Deus, ou mesmo lá na Zona Norte, no bairro Maitá e tal, perto do Grêmio, tá? No centro, perto do Grêmio. Aí do lado do teu apartamento tem um casal que tem 2 filhos. Sabe qual é a diferença do Real Madrid pro Grêmio ou pro Inter, para esse casal com os 2 filhos ali? Nenhuma. Porque eles não têm acesso ao jogo, eles em número muito baixo frequentam o estádio e eles têm acesso ao streaming que passa o Grêmio e o Real Madrid. Então, se o produto Real Madrid for melhor entregue, mais melhor... atrativo? Ele não tem. Eu fui criado, Vaguinha, também, dentro do processo do estádio. Sim. Essa geração de hoje não é no estádio. Então, se o Real Madrid tá às 4 da tarde um domingo na TV e o Grêmio tá jogando contra o Sport Recife, talvez ele fique no Real Madrid. É isso. O futebol é isso, entendeu? Não, é verdade. E assim, aí tem uma outra questão, né? Agora Olha quem chegou aí, ó. Renan Silveira. Renan Silveira. Renan Silveira torce pro Manchester City, por exemplo. Torcedor do Manchester City, porque é azul, né?
né? Então, é isso, a geração... Porque é A azul. gente torce pro Fulham. É, Hã? sei. O Schenck? O Fuma ali do Maitá. O Fulham lá. Sobre... Fulham, do Maitá. Fulham era um lateral direito da base do Grêmio nos anos 80. Aí, ó, Sobre é o pra Inter. ele que o Schenck torce. Sobre o Inter e para aumentar o número de torcedores do Inter, o Inter precisa ganhar um título, né, Cacau? Sim, isso. A gente precisa retomar o caminho das grandes conquistas. Mas é sobre Mas isso. não Tu só- acha que já vinga isso, Vaguinha? Se o Inter ganhar um título, por exemplo. Ah, pode ser que não vingue, mas eu acho que tem um atrativo, né? Eu acho que quando eu acho o que futebol mudou, é cara. mostrado... Acho que o título isolado não vai resolver a nossa Sabe vida. o que eu acho que pode salvar? Mas, ó, tu Tem vê... que- tu tem que Participação no Mundial. Ô, CCD, tu vê a acho que isso mobilização ajuda. que foi quando agora teve a compra da Arena. O tanto de sócio que teve depois Não, pro mas Grêmio. é que Então nós é não uma, po- um eu fato não novo, tô- eu não algo tô- que empolga. E que eu até Mas- perdi o meu ponto aí. Mas eu não tô dizendo que não tem engajamento. Nós vivemos uma geração, Cacau. Eu, o Vaguinho, o Munari e tu, de colorados e gremistas. Hoje nós hoje em somos dia, consumidos por colorados e gremistas. A preocupação do Vaguinho, que é a minha, não é com a nossa geração. É com A nossa geração está dele. constituída. Eu, por exemplo, todos os meus amigos, eles gostam de futebol, eles falam de futebol e eles ganhavam bola quando tinham 8 anos. Sim. Entendeu? Não é isso. O que eu tô colocando é o seguinte: a geração do Teozito Fabuloso. Essa geração, ela vai torcer efetivamente como nós torcemos ou não? Porque daqui a 40 anos nós não vamos ter essa pesquisa aí. Tá, é que aí que tá. É que só pra pegar o meio do caminho. Porque na minha geração de colégio já era gremista colorado, mas já tinha o cara do Real Madrid, do Barcelona, do... Quantos anos tem? 39. Já tinha 39 o Grêmio é- Milan, 39 o Inter, é Barcelona. 25 mesmo. Eu tenho 55, faço 56 dia 9 de agosto, daqui a 2 semanas. É que agora a gente tá indo pra ter uma geração que Leonino. passa a ter não o Inter e Real Madrid ou Grêmio e Barcelona, já passa a ter só o Barcelona, só o Real Madrid. Sim. Aliás, a questão do X começou quando? Do Viva Sante, que teve uma gastro, como é que é lá? Segundo o boletim do Grêmio no jogo do Palmeiras. E ontem tava bem. Só que ontem o Mano Menezes falou que não, que foi. O Mano Menezes falou, nós tivemos que preservar ele do jogo, e agora ele deve ser preservado de novo domingo. Ou seja, a informação aquela do Pubis, né? Então aí não tá, eles têm que se conversar também dentro, né? Pra saber qual informação soltar, né? Que a informação que ele tem um problema no Pubis, ele treina, sente dor, e por eles isso que ele não podiam consegue jogar em combinar, né? sequência. Eles o Shen podiam tá dizendo que combinar. ele pode ter as duas coisas. Pode. Mas eles podiam combinar na hora de divulgar. Poderia. Teve uma lesão indo correr pra pegar o X na portaria. Isso, Pode ser assim exatamente, são também. duas coisas a gente diferentes. não sabe Não. como que aconteceu. Mas vamos começar com o 2-1 do Grêmio sobre o Fortaleza. CCD, me diga. O Grêmio ontem foi. Primeiro, o Grêmio, até Munari. O Grêmio ontem, a fotografia do Grêmio no campo era uma coisa curiosa, tá? O Grêmio defendia com 2 linhas de 4. Normalmente, com o Alisson por dentro. Quer antecipar o tópico 9? Nós vamos. Não. Tá, vai. Eu só quero. Eu vi um Grêmio muito mais organizado do que em outros episódios. Só que, e é esse o ponto que me parece mais interessante, que é a capacidade do Grêmio de ter jogadores de talento. Nós tivemos ontem uma atuação muito boa do Alisson, e muito boa, promissora do Riquelme. E em cima dessa capacidade, o Grêmio evoluiu. E organizado, o que acontece? Quando tu bota 2 jogadores no centro do time, melhores tecnicamente, o Bright White já foi um pouco melhor, esse Vijaçante jogou uma partida que não tinha jogado, o Grêmio conseguiu ir melhor, o Grêmio conseguiu fazer mais, Vaguinho. O Grêmio conseguiu construir, o Vaguinha tá fazendo aqui Uma live. um movimento, um bastidorzinho aqui. Então a gente diz o seguinte pro pessoal que tá com Vaguinha. O pessoal que tá com Vaguinha, o Grêmio melhorou. E isso é importante. Mas quando tu organiza, olha essa jogada, que coisa linda. Quando tu organiza, tu também expõe as tuas fragilidades. Porque aí cada um tem que fazer a sua e tu expõe as suas fragilidades. E isso fica o lado direito improvisado não pode jogar mais, não pode. Tanto é que o Camilo entra e melhora o time, né? Melhora o lado direito. Mas sabe por que eu acho que Mas- piorou um pouco? Porque o Grêmio ontem foi um pouco mais agressivo na marcação. E aí, como o primeiro gol, o único Como gol joga esse menino aí? o gol do Fortaleza, ele nasce de um momento que o Grêmio sobe para pressionar. O Grêmio sobe para pressionar e o Gustavo Martins não pressiona junto. Eu vi. Ele fica no meio do caminho. E aí o Viva Sante o Fortaleza sai da primeira pressão
do Grêmio, que eu lembro que eu falei sobre isso até contigo na live do que o CCD fez, sobre como o Bragantino tentou pressionar alto e muitas vezes o Fortaleza saiu bem. Eu vi um pedacinho. Se a gente voltar no lance, ó. O Bruno Pacheco, que é o lateral esquerdo, ele recebe as costas da primeira pressão do Grêmio. Se a gente voltar quando o Bruno Pacheco vai dar o passe. Aí o Grêmio. Aí parou ali, ó. O Grêmio já tinha superado. O Fortaleza tinha superado a primeira pressão. Quem tinha que estar mais adiantado era o Gustavo Martins. O Gustavo Martins estava lá atrás. Só que aí o Viva Sante tentou vir, já veio atrasado. Não sei o Viva Sante hoje, acho que é o Viva Sante aqui. E vai conseguir o lance. E aí o Gustavo Martins, ele está atrasado. Então ele nem subiu pra pressionar lá em cima e nem conseguiu segurar o ponta. E levou a bola nas costas. Não só isso. Só que depois desse gol, o Grêmio ficou na dúvida se subia ou não. E aí o final do tempo, o primeiro tempo foi ruim. O Gustavo errou nesse lance. Volta um pouquinho. Ele erra 2 vezes, né? Aquela bola ali, ó, ali, não dá o tempo dele virar de frente pra ti, entendeu? Não dá o tempo. E agora, cruzou. Sai da área, sai da área, sai da área, sai da área. Não sai. Essa aí tem que sair. Aí esse é questão de treinamento. Entendeu? Então, isso é erro individual, mas acontece no jogo. O Grêmio Antes do jogo, Cezinha. O Grêmio tem fragilidades. Antes do jogo, o que foi muito debatido era se você tinha razão. Que o Grêmio evoluiu. O Grêmio evoluiu. Isso é nítido. No jogo contra o Palmeiras, nós vamos ver contra o Fortaleza a evolução. Tu continua com essa tese de que o Grêmio está em evolução? Deu mais um passo. Eu ontem não... Mas que tamanho do passo? Não foi alto, não foi grande, não. Ah, boa. Eu acho que tu é coerente. Não, tanto é que a brincadeira que eu fiz ontem, Vaguinha, é que eu iria ligar pro Maurício, eu iria ligar pro... Que goleiro? Mas tu ligou ou não? Não liguei. Que defesa do goleiro, né? Não, mas é que ele tem que sair, né? Aquela bola passou na frente dele, tem que sair. Tudo bem, mas aí depois ele faz a defesa, né? Ele faz a defesa. E faz a defesa na falta. Mas essa é a porque o diferença. segundo tempo Sabe do qual é a Grêmio não diferença tem do grande nada. goleiro pro goleiro ruim? É exatamente essa, entendeu? Que defesa, olha ali. Pelo amor de Salvando Deus. o Grêmio. Pelo amor de Deus. Volpe evitando Vocês estão de brincadeira. um resultado negativo na arena. Vocês estão de brincadeira. Aliás, Essa aí foi aos 46 minutos, a primeira finalização perigosa do Grêmio no gol no segundo teve a tempo. cabeçada do primeiro do coisa também, que perigosa. Teve uma Se vocês cabeçada. fossem mas a responder cabeçada a nem enquete apareceu ali. que a gente Apareceu, botou sim. hoje, Não, tu é seletivo. de quem Não, foi... não, peraí, vai, Schenck, mostra a cabeçada no segundo tempo aí pra gente ver. vocês não respeitam a apresentadora. Não, é eles que não se tão- não... A apresentadora tá chamando, eles o não compromisso respeitam com- a vamos ver. apresentadora. Não, compromisso com a verdade. Bota a o cabeçada lance aí. no segundo tempo. Que eles vão me responder. Bota a cabeçada no segundo tempo. Olha o lateral esquerdo desse time aí, olha aí, olhando o jogo. Bota a cabeçada no segundo tempo, vai mostrar. Não deve ter como cortar e botar. Calma, né, eles Cezinha? estão... ele Não, tá vai procurando, mostrar, por favor. vai mostrar. Então me respondam Vai mostrar aqui. agora, diga. Agora? Diga, vai mostrar agora. Do Fortaleza. Essa é a jogada, agora vai ter a jogada pela direita e a cabeçada. Tá Então a vai, jogada, vamos ver essa. bola vai no fundo, jogada de quem tem que Assante. ser. Christian Oliveira, Bright White. Pum. Isso não, eu tô falando, isso não é um lance Que perigoso. perigo! Eu tô falando, isso aí não é um lance perigoso, gente, pelo amor de Deus. Se isso aí contra o Grêmio, tu ia dizer que o Grêmio cedeu uma grande chance de gol pro adversário? Não, eu só tô dizendo que teve. Tu disse que não teve conclusão. Não, disse uma. Não, primeira finalização Ó, meu goleiro, ó, perigosa. meu goleiro, ó, meu goleiro. A primeira finalização perigosa foi a do Edenilson, Tá 46. brincando. Mano. Que defesa, hein? Cara, esse goleiro não existe. Não, olha só, se vocês fossem responder essa enquete de hoje, pra quem vocês acham? Bright White, Alisson ou Riquelme? Não, Bright White não precisa nem Não, estar na como é que é a lista. pergunta? Vamos de novo. Quem foi o melhor em campo ontem? Não, Bright White não pode Eu estar acho nessa lista. o- bateu Ele dois tá pênaltis. porque ele fez os 2 gols. O melhor em campo é o Alisson e o Riquelme fez um baita jogo. O Bright White melhorou bastante em relação a ele mesmo, mas muito abaixo dos outros dois. Muito abaixo, não dá nem pra comparar. Mas eu, sinceramente, eu não vi esse jogo Ó, vou assim, dar a tanta parcial superioridade. aqui. Bright White tá levando por enquanto a enquete. Fala, desabafa, Munari. Tu tá, Não, é tu que tá assim- travado. Tem 3 minutos pra te falar. Tu tá travado, tu quer criticar o Grêmio. Vamos? Não, é que assim, como é que começa o jogo? O Grêmio tem uma mudança, que a gente vai falar depois mais pra frente do que o Mano fez, que eu acho que até surpreendeu o Fortaleza. E o Grêmio consegue 2 sucessos atacando as costas da defesa do Fortaleza. E aí vem os pênaltis. Eu acho que o segundo pênalti é do jogo, é normal. O primeiro pênalti é porque o goleiro é horroroso, como eu falei antes aqui. Esse pênalti nem existe, ó. E aí dá o gol pro Grêmio. E aí o goleiro deu o gol pro Grêmio. Se antes aí não ia acontecer nada. E aí, depois disso, o Grêmio logo leva o primeiro gol, o 2-1, leva o gol, o 2-1, e acabou o jogo do Grêmio. O primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio termina, o Grêmio não faz mais nada no primeiro tempo. Faz mais nada depois do 2-1. E o segundo tempo, joga o segundo tempo inteiro, mais recuado. O Mano até volta pro segundo tempo diferente, volta com o Riquelme por dentro. Dá 8, 9 minutos, ele já muda de novo e traz de novo o Riquelme pra esquerda. Mas assim, o segundo tempo do Grêmio não tem nada.
Tem nada jogando em casa. O Grêmio jogou em casa, o Grêmio chutou 4 bolas no alvo, no gol. Já que o Mano só quer considerar chutes no gol, né? Tu não tava aqui ainda, o Mano não gostou de mais. Teve um Grêmio e Vasco. É que eu tenho memória. Os cara, esses treinadores, eles foram acostumados durante muito tempo a dar muito cachorro em coletiva, só que não tinha alguém que anotava lá e depois cobrava. Agora eu tô fazendo isso. Então o Grêmio tomou 31 finalizações contra o Vasco no Rio de Janeiro, no empate por 1-1. Perguntaram pro Mano, o Mano desconsiderou, diminuiu o que o repórter tava falando e perguntou assim, quantas foram no alvo? Aí o repórter disse que foram 7. E ele disse que 7 era número ok. Então, já que ele quer contar só no alvo, vamos considerar que o Grêmio ontem... 4 chutes no alvo do Grêmio ontem, 2 foram os pênaltis. 90 minutos de jogo na arena, com 20 mil pessoas, o Grêmio em casa, o Grêmio que jogou bem, com o Riquelme bem, com o Iverson bem, o Grêmio bem. O Grêmio finalizou com bola rolando 2 vezes no gol, que uma é a cabeçada do Bright White, que a gente falou que não é uma chance clara, e a outra é o chute do Edenilson aos 46. Contra o terceiro, o antepenúltimo do campeonato. Tá, mas aí eu não acho que isso foi um grande jogo, pelo amor de Deus. A evolução que o CCD tá vendo, então pode ser considerada de que antes que evoluiu do nada. Não tava jogando bem nos 90, agora jogou em 45. Não. Quando tu começou a fazer triatlon, tu deve ter feito na primeira... Tu nunca tinha feito triatlon. Sim. Aí tu fez a primeira vez, tu cansou. Na segunda, tu correu um pouquinho mais, tu evoluiu. Sim. O Grêmio saiu do nada. Então assim, o mínimo é evolução. Tá evoluindo, já deu um passo. Sabe qual foi a grande evolução da noite de ontem? O gramado da Arena. O gramado da Arena, pra quem tá em casa vendo o jogo, parece que... César, falando sério agora. Parece que colocaram um tapete por cima daquilo que tinha antes. Comprovando que a relação Grêmio-Arena, gestão-Arena, era das piores possíveis, porque os caras nunca cuidaram desse gramado. Ontem o gramado da Arena, pra quem tava vendo na TV, não sei como é que ao vivo tava lá, mas assim, poxa, isso aí é um gramado de campo de futebol. Mas Vaguinha, só pra... E aí o jogo até pro time da casa sai melhor, né? Flui melhor. Ontem eu fui buscar essa informação, assim, o que fizeram, tá? O espaço do campo que foi mais atacado num primeiro momento, assim, para resolver, foi o lado da geral, ali, o lado esquerdo das cabines, tá? E realmente ali tava muito ruim, que era onde iam os shows e tal. E ali tu olha no campo, Vaguinho, e tem uma diferença, tá? O campo não tá homogêneo, assim. O lado esquerdo, onde era geral, onde era a pior parte, realmente melhorou muito. O outro lado ainda precisa de alguns reparos, mas claramente o primeiro investimento, e eu me refiro ao primeiro investimento, o que é? Aquela parte de luzes, tem as parreiras. O Grêmio tem 3 parreiras. Já vem as novas, não veio? Não. Seriam 9 ao todo, mas não veio. Tem 3 apenas. Porque parece que demora, imagino que não deve ser para carregar aquilo. Um fio de 9 para a gente falar bastante de Inter e Fluminense. Projeção para essa partida. Vaguinha estava falando aqui que os torcedores estão reclamando do preço dos ingressos. A previsão de público é de 40 mil torcedores. E aí fica aquele questionamento aqui, Vaguinha. A atuação contra o Vasco não vai e não pode se repetir, né? Hoje é outra coisa, é carioca, mas é outro time também. A gente nunca sabe, né, Cacau? O jogo é difícil, né? Tem um Fluminense que é bem treinado pelo Renato, que vem de um Mundial onde trouxe dificuldades para gigantes do futebol europeu e que retorna para casa dando sinais de cansaço, né? Acho que acima de tudo de cansaço. Sente muito a falta do John Arias e não consegue ganhar de ninguém. Perde os 4 jogos, mas é verdade também que pegou dos 4 jogos 3 times que hoje podem ser considerados os melhores times do futebol brasileiro. Então a gente não sabe. Em relação ao Inter, eu espero realmente que o Inter faça um jogo desde o primeiro minuto focado, que o Inter esteja ligado no jogo, porque eu tenho certeza que o torcedor estará e irá empurrar o time para isso. Acho que um modelo recente de jogos do Inter tem que ser o modelo do jogo contra o Ceará, onde em 45 minutos o Inter fez 1-0, mas poderia ter feito 3, 4 gols no Ceará. O Ceará não é o Fluminense. A competição é diferente, é um mata-mata, não é campeonato brasileiro. Então, vai ser um jogo também de estratégia. Mas, em relação ao último jogo, eu me sinto muito seguro porque eu tenho na zaga Vitão. Vitão é segurança na zaga e é também saída de bola, organização de trás para frente do time. E tem Carboneiro desde o início. Espero que o Carboneiro não esteja cansadinho, né? Porque ele entrou no intervalo,
demonstrou cansaço, pediu para não jogar contra o Vasco da Gama, aí entrou no segundo tempo e resolveu a nossa vida. E no mais, Cacau, não acredito em modificação. Tem novidade na relação. Quer botar a escalação? Bota a escalação aí pra galera. A escalação tá aí, ó. É Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick ali centralizado, Wesley na direita, Carboneiro na esquerda. Seu time titular, E Vaguinho. Borré na frente. Esse time aí eu tava até... Hoje Só deixa eu falar das novidades vai. entre os relacionados. Richard, pela primeira vez, fica à disposição. Não acredito que seja titular. E Ener Valencia está à disposição. E aí tem, obviamente, que o torcedor volta, remete ao que aconteceu na Libertadores da América, os gols que ele perdeu, ficou muito marcado por isso. Obviamente, né? Pelo menos eu penso assim, né, Cacau? Se o Inter eliminar o Fluminense, o Inter se vingou do Fluminense. Não se vingou do Fluminense. O coração vai ficar quentinho, nós vamos ficar todo mundo bem feliz que estaremos nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu pedi pro Schenck esse foi o time que perdeu pro Fluminense naquele jogo por 2-0 no Brasileirão. O Inter ali não tinha o Bernabé, jogou o Ramon, não tinha o Vitor Gabriel, jogou o Juninho, não tinha o Carboneiro, jogou o Vitinho. Então tudo isso é acréscimo. Na esquerda. E no gol também, né? E eu não tinha o Rocher. É um outro grande. Que falhou no gol, né? O segundo gol, o goleiro entregou. O Fernando jogou, né? E então, aí tá, é isso que eu ia dizer. O Vitor Gabriel e Juninho eu não considero. Pra mim havia 6 por meia dúzia. Mas Bernabé no lugar do Ramon, Carboneiro no lugar do Vitinho e o goleiro são 3 melhoras. E aí tu tem a perda do Fernando em relação ao Thiago Maia, que é. Mas assim, o Fernando também se machuca no primeiro tempo, não é? Que ele sai, no primeiro tempo. Então não teve o Fernando durante muito tempo. Então esse time aí, o time de hoje é melhor que o time que perdeu. Do Fernando, É o jogo da lesão. E é no primeiro tempo a lesão. Então assim, o time de hoje é melhor que o time daquele O time de hoje perdeu. é melhor. O time de E o hoje Fluminense tá tem várias. o time de hoje tá menos desgastado, mental e fisicamente, né? O time tá melhor. Então, e outro, o ambiente é completamente diferente. O ambiente do estádio vai ser completamente diferente. Não sei, o Inter não comunicou aqui. Essa aí eu acho que é Não tá o... saindo ar, Não tá saindo no ar o barulho? Tu falou ali a expectativa É que de acho que tá 40. caindo o teto. Eu não tô preocupado se tá saindo no ar ou não. Eu tô Nós estamos só preocupado se querendo vai saber cair. se o teto... Estamos em obras, Vai mas meter tá o todo pé mundo daqui. bem. Não, é que tu só me avisa. Tu só me avisa que nós vamos aí te buscar. Porque eu tô toda amarrada com o fio Isso. aqui, né? Pelo amor de Eu Deus. vou aí te Caiu o buscar. tijolo no braço do Pra quem não tá ouvindo, tem um avião ali no corredor que tá começando a voar. Tá chegando, como é que é o nome dos negócios do Grêmio lá pra Tá chegando as parreiras do Grêmio. As barreiras do Grêmio estão chegando. Né? Aí é loucura. Aí o profissional não consegue desenvolver o raciocínio. A gente tem uma arte ali com os públicos no Beira-Rio em 2025, já que a expectativa hoje é de 40 mil torcedores. Temos, vamos botar a artezinha aí pra galera, 19 jogos no Beira-Rio. Quero um pouquinho, por favor, CCD. Vou pegar um copinho novo, pode ser, CCD? Tem aí? Então tá, muito obrigada. 19 jogos no Beira-Rio, recorde 49.255 torcedores, que foi o jogo do título do Gauchão. Jogos acima de 40 mil torcedores, 3 jogos até agora. O pior público foi 12.120 torcedores, 3-0 do Inter. E aí, média... o Botafogo da... Não, no Brasil de Pelotas, no Gauchão. Brasil de É um jogo time reserva. É isso aí, daí não foi ninguém. É. E aí, média do público é 26.969 torcedores hoje. Expectativa, Vaguinha, é de 40 mil torcedores, mesmo com o preço do ingresso não estando tão bom. É bom. Mas ontem tu trouxe também uma informação de que sócios que não forem podem também... Pode. Passar... Tem essa janela de exceção para esse jogo. Tem uma mobilização por parte da direção do Inter. Ontem teve um vídeo muito legal do D'Alessandro chamando a torcida também. O clima tá legal em Porto Alegre, né? Vai estar friozinho de noite, mas não tem chuva. Então a galera vai ali mais cedo. 9h30? 9h30, a galera vai mais cedo ali pro Marinha. Já começa a fazer um assado ali, toma um negocinho. Na elegância, né? E depois vai pro jogo. Jogo 9h30 não dá pra começar a beber muito cedo, né? Porque 9h30 o cara tá dormindo Já já. aconteceu comigo. Começar muito cedo. Na E aí? verdade, acontece sempre contigo. Aí já era. Faltou bateria. Não, acontece sempre. Faltou gás. Acontece sempre. Sempre Não, sempre não. Agora eu trabalho, né? Agora eu trabalho. Não, o Vaguinha, ele se...
Não começa Se ele pisar na grama, nasce um pé de cana do pé. Não, Aí, ó. para. Chega, Agora, chega. ô Vaguinha, tu acha que o jogo, a gente tá falando tanto da relação de rivalidade com o Fluminense, tu acha que aquele jogo aparece hoje? Na minha opinião, não. Qual o jogo da Libertadores? Nada. Não? Nada. Porque tu que levantasse isso em cima do Valência. Não, é que ele ficou marcado. Acho que joga Pela- pontos particulares, Só que- assim, talvez. Mas eu acho que a Pode rivalidade. fazer 6 gols hoje, pra mim, não vai mudar. Não, é que eu acho que o eu sei, Vaguinha. eu O que pergunto se o- aquele jogo de alguma maneira impacta na rivalidade, se Não. o torcedor tá mais mordido. Por exemplo, Tem lá se o jogo hoje fosse contra o Botafogo, teria um componente do torcedor diferente do jogo contra o Fluminense? Eu acho que Tem mais um componente Renato também. pode ter, assim, pelo adversário que marcou, mas... Sim, não tem clima de revanche. Não, se tem, tá errado, né? Cacau, triste demais, né? Um jogo que, mais uma vez, o Inter não conseguiu ter bom desempenho e perde em casa a partida de ida das oitavas de final. O ambiente estava todo preparado para o Inter fazer uma boa apresentação e sair com uma vantagem para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que até sobre isso, tá? O torcedor... A presença de público, o público total do Beira-Rio ontem de 33 mil para um jogo como esse, acho que diz muito sobre o que o torcedor está pensando sobre tudo que está acontecendo Tu no acha Inter. pouco, Vaguinho? Não, Tu achou pouco público? não é pouco. Só foi quem é maluco da Ontem era cabeça. jogo pra votar. Só foi o Colorado aquele que é muito apaixonado, que resiste até o fim. Sim. Esse jogo é um jogo para 45, nós falamos ontem aqui. Foram 33 mil, mas o torcedor não acredita mais no projeto, não acredita mais na direção, tá cansado de desculpa, tá vendo outros clubes investir, tá vendo investimento no Grêmio, não vê perspectiva nenhuma de conquista de título, né? Vê um time apesar dos resultados, né? E agora acho que a gente tem um referencial um pouco maior, vê que os resultados contra Vitória, Ceará, Santos e Vasco da Gama foram resultados que o Inter conquistou, mas não fez mais do que a obrigação e não fez grandes atuações para chegar até esses resultados. Então o torcedor meio que desistiu, assim. E dentro de campo, o jogo começa 1-0 pro Fluminense, né, Cacau? Então acho que qualquer tipo de análise ela fica prejudicada porque começa 1-0 com a entregada do Thiago Maia. E aí, na minha opinião, e por isso eu coloco a responsabilidade na direção, o Fernando se machucou em 2 de junho. Nós estamos entrando em agosto, são 2 meses. E o jogador que foi contratado para substituir o melhor volante que eu vi com a camisa do Internacional, eu nasci em 1980, que é o Fernando, foi o Richard, que não parou em nenhum clube no futebol brasileiro, que estava num clube, eu não sei nem dizer o nome, no 9º colocado do campeonato turco, e que nem entrou no jogo ontem. Que nem opção era no banco do jogo ontem. Antalyaspor? É isso? E aí entrou o Ronaldo no jogo. E aí, enfim, o jogo começa 1-0, o Inter reage, mas só reage porque tem um zagueiro que é diferente e que participa da armação. Se ele não participa da armação de jogadas, o Inter não consegue jogar, porque os 2 volantes inexistem. Chega ao empate. Primeiro gol, né, Vaguinho? Falhou no primeiro gol. Falhou. O primeiro gol tem falha do Thiago Maia. Sim. Não coloco falha do Bernabé, porque bota a bola no alto para ele disputar com um cara que é muito mais forte que ele no corpo. A bola bate na trave, volta pro Vitão. Não sei o que o Vitão quis fazer, se foi dominar, se foi ajeitar. Eu acho que ele quis dominar. Ele deu um passe. Essa que é a verdade. Acaba levantando a bola. Só que, pô, esse aí é o único que tem crédito, claro, né? Ele e o Carboneiro, claro, pra gente falar. E aí, enfim, depois aí o Inter foi encaixotado. Depois pelo Fluminense, depois do gol de empate, tomou a virada e o segundo tempo parecia que quem precisava do resultado era o Fluminense. O Inter se mostrou um time muito, muito fraco, sem força, sem potência, sem preparo físico, contra um time que jogou até o último dia do Mundial lá, não parou, o Inter parou e não conseguiu voltar. Então, Ô Vaguinha, tu acha que o Inter se acomodou com a ideia de que o Flu estava numa sequência ruim, de que estava nessa maré ruim, e aí foi nessa onda e entrou mais desatento? Eu acho que o Inter se acomodou achando que o elenco que tá aí é suficiente para ganhar alguma coisa. E se enganou. E não entregaram nenhum reforço pro Roger, por isso que eu alivio pro lado dele.
Não entregaram nenhum reforcinho pro Roger. Acho que o Vaguinha tem razão na questão das contratações, né? Do Richard, que é insuficiente pro Inter, e do Alan Rodrigues, que foi contratado ontem, que se tivesse chegado antes, poderia ter jogado no lugar do Bruno Henrique. Só que eu tenho que olhar pro outro lado. No outro lado saiu o Arias. No outro lado não tinha lateral esquerdo, porque os dois machucaram e jogou o Guga. Mas o outro lado não passou 30 dias na zona de rebaixamento. Pelo contrário, estava jogando Mundial. Isso. Ou seja, mostrou que tem mais qualidade. Base, né? Mas o jogo de ontem foi uma vitória do Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi venceu e quem perdeu ontem foi o Roger. Ontem foi um baile tático do Renato Portaluppi em cima do Roger Machado. E o jogo mostrou isso. O Renato repetiu o que ele tinha feito no jogo do Brasileirão de uma marcação. Achei que isso aí é baile tático. O meu volante entrega a bola Não, mas a gente vai ver dá um balão pra trás, isso é baile tático. A gente vai ver mais 3 jogadas do Cerny em cima do Bernabé. tático. A gente vai ver mais 3. Então deixa eu falar, porque tu já falou 2 minutos pra defender o treinador que perdeu pro Renato 19, ontem. 19. Deixa eu falar agora sobre a... Então me explica o banho tático aí nesse lance aí. Então, fala aí. tu Qual vai é o ouvir? banho tático desse lance aí? Vamos lá, então. Vamos lá, fala aí desse lance. Ontem foi uma vitória do Renato Portaluppi. O Renato Fala desse lance aí. Portaluppi, o Renato Portaluppi venceu o Roger Machado ontem. Porque o Renato Portaluppi repetiu o que ele já tinha feito no Brasileirão, quando ele também venceu taticamente o Roger. Ele bota um jogador a marcar o Alan Patrick. Então sempre tinha um dos volantes grudados no Alan Patrick. Quando o Alan Patrick ocupava a entrelinha, o Hércules marcava. O Alan Patrick caía um pouco pro lado, o Martinelli marcava. O Alan Patrick recuava para tentar armar atrás dos volantes, o Nonato marcava. Então o Alan Patrick sempre marcado. O Renato já tinha feito isso no Brasileirão, fez isso de novo, tirou o Alan Patrick do jogo. Aliás, mais um grande jogo que o Alan Patrick não aparece, né? Não apareceu de novo no seu Alan Patrick ontem. O Alan Patrick é ruim, bom é o Monsalvo. Foi mal ontem, anulado pelo Fluminense. Outra coisa, taticamente, o Roger até falou sobre isso. Lembra daquela resposta que o Roger defende o Wesley depois do jogo contra o Vasco, que o Roger fala de questão tática e diz assim, olha, o Wesley até faz algumas compensações, ele taticamente se entrega mais pro jogo. E eu até libero o Carboneiro para não ter tanta obrigação defensiva, porque o Wesley tem. Então o que o Renato fez ontem? Qual é o lado da obrigação defensiva? O Wesley marca mais. Tinha o Guga ali que estava improvisado e ele atacou pelo outro lado, em cima do Bernabé. O Cerny em cima do Bernabé, onde o ponta, o Carboneiro não marca tanto, e o Fluminense passeou pelo lado esquerdo da defesa do Inter. Passeou. Agora eu pergunto, por que o Renato olhou pro Inter e viu uma fragilidade? Já que o Roger sabe que o Wesley marca melhor do que o Carboneiro, e olhou pro Fluminense e viu que tinha de um lado o Samuel Xavier que ataca mais, e do outro lado o Guga, que era um lateral improvisado, por que ele não inverteu? Ué, o Wesley, que é melhor taticamente, bota o Wesley ajudar o Bernabé no outro lado. E deixa o Carboneiro pra no lado onde o Fluminense não ia atacar com o lateral que era improvisado. Taticamente, leitura, olhar o jogo, ver um problema do adversário, ver um ponto forte do adversário, marcar o ponto forte, atacar o ponto fraco. Não fez. O Renato viu o ponto fraco do Inter, atacou. O Serna deitou e rolou em cima do Bernabé a noite inteira. Vitória tática. Renato Portaluppi, sem discurso bonito, falando do jeito dele, vê um jogo muito melhor que o Roger Machado e foi o grande vencedor ontem. O Inter não tem saída de bola, o Inter não tem volante, o Roger não tem abertura de meio de campo. Como é que tu ganha? O Fluminense tem 2 jogadores, o Hércules, que foi destaque no Mundial, e o Martinelli. Tá, mas o Inter e tem botaram meio de campo. O Inter tem como 10 o Alan Patrick e o Fluminense tem como 10 o Nonato. Tu gostaria de ter o Nonato como 10? O Alan Patrick foi bem marcado. Tu gostaria de ter o Everaldo como 9 ou o Borré? Não, eu prefiro o Borré. Pois é. Toda a vida, só que o Borré também não tá jogando nada. Absolutamente nada. Então é o seguinte, então, dá o Borré pro Renato Portaluppi, vai, vamos ver se não vai jogar, porque esse time não jogava nada com o Mano Menezes, né? O Fluminense com o Mano, esse mesmo time não jogava nada. Não jogava nada. Será que o Renato não é bom treinador e não fez isso o time funcionar? Só quero o Inter não tem. Em 2016, o Inter não tem um jogador como Martinelli. 2016 o Renato pegou o elenco do Roger. O Roger botava o Negueba na ponta direita. Sabe o que o Renato fez? Pegou o Ramiro, que jogava até como lateral com o Roger, botou de meia direita, arrumou o time e ganhou a Copa do Brasil. Que o Roger tava tomando 3 da Ponte Preta, 3 do Curitiba. O mesmo elenco. Nós temos os 2 treinadores com o mesmo elenco. Essa discussão tá aí. 16, o mesmo elenco com o Roger, saiu o Roger, entrou o Renato. O que aconteceu? Melhorou ou piorou? O Inter não tem um jogador como o Martinelli, tá? Meio de campo do Fluminense. Os 2 volantes do Fluminense fazem o time jogar e o Inter segue o fio do Rio, os caras estão dizendo, o Fluminense não tem um meia como o Alan Patrick. Não, talvez não, mas os volantes estão fazendo o time jogar. Eu só queria... Eu vi que tá tenso o ambiente. Tá. Então eu queria colocar a maior preocupação do Inter não foi o jogo de ontem. Tá? A preocupação do Inter é a soma destes jogos na volta. A gente já alertou aqui. Contra o Vitória, um gol lá no finalzinho do jogo. Ah, mas ganhou, tá ganhando e tal. Time que...
Contra o Ceará, teve um monte de bola na trave, foi um jogo complicado. E o Vaguinha disse, o primeiro tempo contra o Ceará deu uma... Mas o primeiro tempo. Aí veio o Santos. Tem lampejos de bom time também. O Inter não tá jogando bem. Mas o Santos foi o melhor jogo. Contra o Vasco, não foi bem. E ontem apenas confirmou o Inter em determinado momento do segundo tempo. Quem tá vendo o jogo, eu vi todo o jogo ontem, trocando mensagem com o Vaguinha lá na jornada, e eu tava dizendo, o que mais chama atenção é que o segundo tempo, a sensação que tu tinha é que o Inter ia sofrer o gol a qualquer momento. Qualquer momento. Tanto é que tem 2 ou 3 escapadas, né, Vaguinha? Que os caras tiveram chance ali de concluir com perigo e tal. Tem uma conclusão que... De hoje, tá dizendo? De ontem de noite, o segundo tempo de ontem. Não, sabe que eu não fiquei com essa sensação. Eu fiquei com essa sensação no jogo contra o Vasco. E tu tinha... Mas o Vasco teve uma Vasco era nítido. Mas ontem... o Vasco jogou pelo contra-ataque. O Vasco marcou o Inter e espetou o contra-ataque. Agora, sobre o Roger, tá? E até o Munari, pelo menos ele é honesto. O Munari é honesto. Ele detesta o Roger e detesta e pronto. Não detesto o Roger, só que eu vejo problemas no trabalho. Detesto o Roger, desde sempre. Né? Mas pelo menos, é que eu detesto. Mas pelo menos tu mantém a carreira do Roger é uma carreira de começar bem os trabalhos, depois desanda, sempre. A grande verdade é que tem muita gente que fica escondidinho, esperando o Inter perder pra sentar a lenha no Roger. Tu acha que o Roger foi bem ontem? Não, acho que o Roger. Acho que ele foi bem nas trocas, botar o Ronaldo. Tu tá perdendo o jogo, bota o Ronaldo. Foi mal. Ó, a gente fala bastante do Mano, sobre a dificuldade do Grêmio, né? O Inter tava perdendo o jogo no segundo tempo. O Inter chutou. Pergunta pra mim, o Inter não chutou uma bola no gol no segundo tempo. Vai deixar eu responder? Não, mas é que tu tá desqualificando a minha opinião, dizendo que eu detesto o Roger. O Inter jogou bem ontem, o Inter amassou o Fluminense e eu tô criticando o Roger porque eu não gosto dele. Ele foi muito bem ontem. Eu tô te elogiando, tu é coerente. Não tô sendo coerente. Não é questão de gostar ou não do Roger. Detesto o Roger. É questão do que aconteceu ontem. Se o treinador do Inter falasse espanhol, tu tava gritando querendo a demissão do cara, rapaz. Não. Só tá defendendo esse cara porque é da aldeia, porque é amiguinho, porque responde mensagem. Demorou. É sempre assim. Demorou. O Roger, o discursinho do Roger, o Roger fala com a imprensa, o Roger é educado, o Roger é querido. O Roger tá 10 anos nessa carreira aí, nunca ganhou um título importante. Algum problema ele deve ter. Munari, eu tenho respeito por ti. Tu não tem, eu vou dizer que a minha opinião não vale, que eu não gosto do Roger, porque eu critico. Eu acabei de elogiar a tua opinião, tu é coerente. Não, tu disse que eu tô criticando o Roger por não gostar. Agora tu tá desqualificando a minha profissão e eu como jornalista. Tu acabou de fazer isso. Tu dizer que eu sou amiguinho do Roger porque ele responde... Muita gente é amigo. Não, tu não te dá bem com o Roger. Todo mundo conhece o Roger há 30 anos aqui. O debate é comigo. Eu sou jornalista há 23 anos e tu dizer que eu defendo o Roger porque ele responde mensagem, aí tu tá atacando a minha profissão. Não é tua, é de maneira geral. Ou tu retira isso. Ou tu retira isso, ou nós vamos ter problema. Vaguinha. Ou tu retira isso, Vaguinha. ou nós vamos ter problema. Vaguinha. Eu tô falando pra ti. Eu te respeito. Vaguinha, tu tá invertendo uma discussão. Tá bom. Tá bom, Vaguinha, eu retiro isso, Vaguinha. Tá bom, Vaguinha. Muito obrigado. Tu vai respeitar minha profissão. Tá bom, Vaguinha. Vai respeitar minha profissão. O Roger não vai ser treinador do Inter pra sempre. Daqui um tempo o Roger vai sair e vai ter outros treinadores. Pega aqui na agenda do meu telefone, vê se eu tenho o telefone do Roger. Mas não é isso. Pega aqui a agenda do teu telefone. Pega aqui o telefone, vê se eu tenho o telefone do Roger. Vai quebrar o teu telefone, vai. Não. Eu tenho o telefone do Roger Machado aqui. Não, eu tenho respeito por ti. Tu sabe o debate precisa ficar no campo das ideias. Outro dia, tu citou aqui. Precisa ficar no campo das ideias. Vaguinha, eu não vou te desqualificar como profissional. Outro dia tu citou. Outro dia tu Então, o Roger participa desse tipo de coisa. Se contratar amanhã o Abel Ferreira, Só eu que vou falar agora. É isso aí. É isso aí, vamos lá. Olha só, temos mensagens aqui, tá? O Gugu Colorado, Roger Machado não pede reforços. O Vanderlei, Vaguinha, por que o mercado não joga? Vitor Gabriel tá vacilando. O mercado não joga porque tá voltando de lesão. E outra, zagueiro pelo lado direito. Quer que eu bote o Vitão no banco pro mercado jogar. Pronto, responde. O Vitor Gabriel, sim, tá mal. Tomou um drible dentro da área ontem que foi desconcertante. Falha individual, Munari. O cara falhou individualmente. Não é falha tática.
O ponteiro passar pelo lateral esquerdo como passou e pelo zagueiro como passou, não tem tática que resista. Vamos pra outra. Paulo... Peraí. Como não tem tática? Existe o Fluminense jogou o tempo inteiro em cima desse lado do Inter. Não. Tá, vamos lá. Peraí. Vamos continuar. Peraí, se tu teu lateral tá tendo uma desvantagem individual no teu ponta, tu coloca uma cobertura. É pra cá, né? É treinador. Cartão vermelho. Posso dar pra 2? Cara, eu surjo voltar, segue o fio de um ano atrás, vamos ver como é que se comportava em relação a quando triunfava individual. 1 minuto, hein? Quando o René falava individual, a culpa era de quem? Bota aí a carinha do Munari não poder falar, meu. Essa coisa aqui. Tá um absurdo. Olha só, vamos continuar as mensagens pra gente trocar o assunto, Vamos falar tá? do Grêmio, vamos falar do Grêmio. Calma. O Paulo, o Bernabé perdeu a jogada nos 2 gols. Foi eleito bola murcha. Final Esportes, coitada da Cacau, abandonou Floripa pra morar em Poa e ter que aguentar 3 azedo. Não, hoje tá um pouquinho fora da curva com 2, não 3. 2. Vou manter o CCD por enquanto, ele tá de boa. Não, eu tô muito de boa. Ó, o Brian, Vaguinha, pra mim o seu ponto de reforços não se encaixa nessa partida. Fluminense com perna pesada, perdeu o seu melhor jogador e o Renato recebeu algum reforço? Charles, já chegamos no momento em que o Roger perde o vestiário ou ainda tá cedo? O Dom, é essa falta de atenção que é o problema. Hanna Teixeira, o Roger tá tipo o Mano Menezes, não pede reforços e a culpa não é só do Roger não, Munari, pois não tem quem colocar melhor. Se tivesse outros 2 volantes, melhor, mas não tem. O Márcio, Fluminense tem Nonato, Everaldo e Soteldo, Vaguinha. Por favor, deixa de onda de falar de reforços. É só o que faltava. Então, como é que é o nome dele? Não Como é que é o nomezinho dele? Não pode falar ainda. Expulso? É. Todo mundo foi. Vem junto. Todo mundo. Gaiato. Todo mundo foi Munari- expulso. O meu Bahia junto, viu? Vamos falar de Grêmio. É porque... Vamos falar do Grêmio! Se do vocês Grêmio! continuar brigando, eu vou fazer que nem quando minha mãe fazia quando eu era criança. Ficar abraçada 3, 5 minutos com meu irmão até um outro pedir desculpa, tá? É preocupante, mas se fosse só esse o problema do Inter, eu tava feliz da vida, né? O problema é que o Inter não ganha do Vasco. O Vasco não tá aí, né? Vasco é tá grande. ali, o Vasco tá ali. Vocês consideram o Vasco grande? É G12, é grande. É que aí é aquela 4, coisa né? dos históricos grandes clubes brasileiros. Né? Não tá aí o Bahia, que seria o 13º. O Vasco tá em 12º? O G12 sempre foi os 4 do Rio, 4 Tá, não é o G12 do Campeonato Brasileiro. Não, os 12 grandes. Os 12 grandes. Não é Grandes, G12 isso. na classificação, é Clubes G12 grandes. de clubes grandes. Os 4 cariocas, 4 paulistas, 2 aqui da dupla do Rio Grande do Sul. Eu e fiquei 2 de sabendo Minas. do bastidor que a Cacau ficou braba com o Schenck porque o Schenck não botou o time de Santa Catarina. Mas daí aliviou a discussão porque o Inter não enfrentou nenhum catarinense esse ano, tá? Porque não estão na Série A, né? Mas ela dizia assim, como assim só tem 12 grandes? E o Avaí e o Figueirense? Teve esse debate. Monari, Isso é uma- não Eles basta. são grandes, Não, tá? o Monari é o seguinte: não bastou brigar com o Vaguinho e comigo, ele quer brigar contigo também. Defendendo ela. Não tá defendendo, tá criticando. A amostragem, ela é significativa, são 14 jogos, né? Não estão pegando aí um recorde de 5 jogos, nós estamos falando de 14 jogos, e é muito pouco, né? Mas tu acha que isso já é uma análise? Isso aí pode ser analisado como algo importante ou não? É que ou tu assim, acha que é muito superficial? vamos lá, para ser campeão da Copa do Brasil, tu não precisa nem ganhar desses times ainda, Não, tu pode não até precisa. empatar com eles. Isso. Né? Tu vai empatando e tu é campeão. Qual Tu ganha time? um ou O dois, Boca tu é que foi pra campeão. uma final de Libertadores sem ganhar um jogo. Se tu- Nós se- tínhamos um goleiro que pegava 3 pesos. você- Pode, Mas foi tu ser- pode é. ser campeão da Libertadores da América sem ganhar do Flamengo. Sem ganhar um jogo. Pode empatar. Então, no cenário de Copas, agora, se tu não tem desempenho, que é o que o Inter não tem no momento, tu não ganha de ninguém. Então, é óbvio que é preocupante essa amostragem aí. Já entra a nossa enquete, né? Porque, assim, será que o Roger vai conseguir tirar mais do atual elenco do Inter? É que daí entra no debate do limite que chegou o elenco do Inter. Que pra mim o elenco do Inter bateu no teto. Ele precisa ser reforçado para que o desempenho melhore. E o treinador precisa disso também. O treinador precisa de mais jogadores para poder competir, né? Bateu no teto. Nós vamos ver agora, né, Cacau? Porque é difícil virar contra o Fluminense e depois vem o Flamengo. O Flamengo perdeu em casa para o Atlético Mineiro. O jogo de ida, né? Viu o primeiro tempo.
primeiro tempo foi bem equilibrado, assim, depois não vi mais. Fiquei só sabendo que o Atlético Mineiro fez, mas fez um jogo de estratégia, né? Sim, Fez um jogo de estratégia e fez um jogo anulação. de tentar defender E acabou assim, ganhando o jogo. Mas enfim, olha aí. Ganhou, Se né? o Inter faz um jogo de estratégia, também pode ganhar do Flamengo lá, né? Numa partida, num mata-mata, é possível tu vencer. Eu acho que o Roger não bateu no teto. Ele vai receber um jogador que vai mudar um pouco a dinâmica do setor de meio de campo, que é o Alan Rodrigues. Já é alguma coisa, né? Pelo menos um reforço. Mas o Roger precisa encontrar uma nova ideia de jogo, um novo sistema, ou pelo menos testar isso, né? Para ver se encontra alguma alternativa àquilo que não tá dando certo. Acho que esses resultados aí, né, não é só resultado, é o desempenho. Reflete o desempenho do Inter, que em geral não é bom pós-gauchão, né? A gente muito mais pós-jogo falou sobre problemas do Inter do que elogiou aqui. Até o Inter teve uma boa arrancada na volta da parada, mas lembra antes da parada, o Inter foi pra parada do Mundial na zona de rebaixamento. Sabe? E tem um detalhe ali, só pra uma coisa, porque os grenais, aqui são 4 grenais no ano. Esse Grêmio aí que perdeu, que foi eliminado pelo CSA esse ano. Tem mais um ainda, né, esse ano. Isso, pelo Aliança Lima, que sofreu contra o São Raimundo, que sofreu contra o Atlético, o Inter jogou 4 vezes contra o Grêmio no ano e ganhou um só. Num ano terrível do Grêmio. E o último Grêmio não tinha nem treinador e ainda não perdeu porque o VAR não deu o pênalti do Aguirre lá no Aravena. O Inter deveria ter sobrado mais, o Inter deveria ter ganho 3 grenais esse ano. Pela diferença que teve de time, pelo menos inicialmente a ideia. Então, assim, o Inter sustenta muito o trabalho do ano no gauchão. Eu gostaria de lembrar que em 2016 o Argel ganhou o gauchão também. Foi rebaixado depois. O gauchão tem não significa nada. Tem um ponto aí que não tem nesses números e que pra mim é o alarme que precisa ligar, e o Vaguinha tem batido nessa tecla nos espaços que ele tem. Ontem mesmo eu tava vendo a live dele às 5 horas lá no canal dele do YouTube e tava vendo isso. O grande lance que ele pega é o seguinte: neste momento de retorno se esperava um rendimento melhor do Inter. E o Inter tem 5 jogos e empolgou em 2 ou 3 movimentos nesses jogos. Foi o segundo tempo contra o Vasco e o primeiro tempo contra o Ceará. Se tu vê este número contra equipes que, em tese, aí sim, equipes menores, porque o Fluminense, por exemplo, que foi dominante aqui no Beira-Rio e fez um jogo bom aqui, esse Fluminense não é do padrão do Flamengo, não é do padrão do Cruzeiro, não é do padrão do Palmeiras, não é do padrão do Botafogo e diria mais, Vaguinha, também não é do padrão do Atlético Mineiro. Também não é. E aí, na enquete que a gente soltou, vocês acham que o Roger consegue tirar mais desse elenco? É que a questão é... Eu acho que não, tá? Eu acho que quando o Roger vai tirar mais desse elenco... Quando sair das competições. 21 de agosto. É isso aí. Aí vai estar, se estiver fora da Copa do Brasil, do Brasileirão, vai ter um jogar uma vez por semana e o time vai voar. Só que o Inter vem se enganando, faz 3, 4 anos que o Inter vem se enganando com retas finais de jogando uma competição só. Aí no outro ano vem um monte de competição, tanto que os últimos treinadores do Inter caíram em julho, né? Esse é o período. E por isso que precisa entender isso. Eu falei ontem, eu critico o Roger, mas não demitiria o Roger exatamente por isso. É uma fragilidade desse elenco. O Inter não tem condição de jogar 3 competições. Acho que o Inter deveria ter feito escolhas diferentes lá atrás. Mas enfim, já foram essas escolhas. E aí, agora sim, contra o Fluminense se trabalhou muito mal. O Inter tem condições de passar pelo Fluminense, não é uma diferença tão grande. Mas a Copa do Brasil é um caminho. Eu tive que o Flamengo ontem não usou força máxima. O Flamengo pode ser eliminado. O Palmeiras está em desvantagem contra o Corinthians. O próprio Cruzeiro empatou com o CRB. Não sei se o Cruzeiro vai passar contra o CRB decidindo fora de casa. A Copa do Brasil é um caminho viável para grande título. Acho que a Libertadores não é. E é só que o Inter perdeu pro Fluminense no Beira-Rio, ficou numa situação difícil, assim. Mas a chance de título, por conta do elenco, era a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. E aí vai ter que tentar reverter no Rio. Agora ficou muito mais difícil. Olha só, vamos com alguns recados da galera na nossa live. O Gabriel de Vargas rolou mijada ontem. Não, mijada não, só uma conversinha. Tá tudo certo. O Alexandre, no trânsito, trabalhando, mas sempre na escuta, direto de Passo Fundo. Ótimo programa, vamos Grêmio. O Lucas, será que é tranquilo eu assistir o trabalho de vocês durante o meu horário de trabalho, a nossa live? Claro que é. Que é isso, gente? Totalmente bota tranquilo. aí na TV pra todo mundo ver Bota junto. um fone de ouvido. Bota um fone de ouvido pra não ter...
Tem que ver no que ele trabalha, né? Não, mas independente, dá pra botar na TV pra todo mundo escutar. Não, mas tu imagina, por exemplo, vamos pensar uma coisa que ele trabalhe, se ele trabalhar, por exemplo, no motorista de ônibus, melhor não, né? Ou Aí ele sim, tem daí só todo escutar. mundo fica informado. Não, aí ele pode só escutar. Ver, Na Gaúcha não, né? 2. Gaúcha 2. Gaúcha 2, a galera na Gaúcha 2. Se ele estiver operando, por exemplo, melhor não, né, Vaguinho? Melhor não. Mas o paciente tá sedado, né? Então não tem problema. Sim, mas aí é capaz, imagina o Vaguinha faz uma daquelas frases dele, ele tem que ele tem que fazer um transplante de coração, ele faz um transplante de rim. Não. Agora a gente vai falar de Fluminense e Grêmio, porque a gente tem o time escalado. Digam se é esse time mesmo ou não. O Grêmio que tem desfalques, né? Marlon e Oliveira suspensos e Gustavo Martins lesionado. Fora, esse será o time CCD. Por que botaram o Alex Santana ali? Quer Ué, trocar porque por tá quem? fora o Vila Sante. O Ednelson não tá? O Ednelson, Tá. ele nunca escalou o Ednelson pra começar de volante, né? Ele sempre começou com o Ednelson de meia. Eu tenho... Mas pode ser, eu é que a gente já vai perder nossa sexta-feira discutindo Alex Santana ou Edenilson, A né? tendência é esse time aí. A única mudança que eu faria é o Pavon trocar ali o Riquelme pelo lado esquerdo, o Alisson por dentro, porque aquela linha de 4 dele, o Pavon pelo lado direito. E não acredito em Kahneman e Wagner Leonardo nesse jogo. Opa! Não acredito. Tu joga... Mas é que Acho que vai jogar um só. Emerson. Acho que joga um só. E aí jogaria o Gemerson. Bom, já digo pra quem gosta de aposta, espera, claro, que o Renato pode poupar o jogador, né? Porque a gente não sabe se vai jogar o Everaldo, se vai jogar o John Kennedy, se vai jogar o Cano. O centroavante do Fluminense pode botar o golzinho. Vai jogar o Gemerson, pode botar o golzinho do centroavante do Fluminense. Eu acho que ele não vai botar... O Paraguai sem chance, ó. A informação, eu tô curioso, né? Porque o Paraguai pediu pra jogar. Mas o Mano disse que conversou com os dois e, em tese, estreariam no Dia dos Pais, né? No dia 10 de agosto, contra o Sport em Porto Alegre. Porque ali o Grêmio vai ter mais opções, né? Então eu não sei qual é a ideia, mas é que eu não acho... O Grêmio precisa desse zagueiro de pé direito pra dar um suporte pro Camilo ali, ter uma saída de bola mais qualificada. Então eu acho, mas vai ter razão, né? O Gemerson joga muito pouco. Esse é um problema de... Bom... O Gemerson joga muito. Quando a gente começou a falar do zagueiro do pé, do Grêmio demorou 230 dias para contratar o zagueiro de pé direito. Termina o Brasileirão dia 8 de dezembro, o Jeromel... Não, o Jeromel ia se aposentar já fazia 3 anos que a gente sabia. Sim. Mas enfim, pegar como data o Marco. O Jeromel tem a minha idade. A minha, 86. O Marco, o Jeromel, o Grêmio tinha que contratar um zagueiro a partir do término do Brasileirão. Demorou 230 dias e o maravilhoso é que trouxe um cara que estava livre desde abril. Mas trouxe o cara no final de julho. Então, assim, essa daí eu avivi, mano, tá? Se jogar o Gemerson e tomar gol, não é culpa do Mano, porque o Gustavo Martins machucou. Aliás, o Gustavo Martins machuca demais também, né? Porque o Gemerson fez aquele monte de jogo ali na Sul-Americana, no primeiro semestre, quando o Gemerson estava entregando todo o jogo, quando o Mano não queria usar os 2 zagueiros canhotos, porque o Gustavo Martins estava machucado. Então tem que ver isso daí. O guri de 20 anos tá toda hora machucado. O Gustavo Martins, até é uma análise legal de fazer. O Gustavo Martins, eu acho que deve ter umas 3, 4 lesões por ano. Pois é. 20 anos de idade. Ele não conseguiu ganhar sequência também por isso. Também por isso. Porque o rendimento dele... trabalho físico ali também. Não, eu não sei. Ele tem lesões musculares, mas uma atrás da outra. Ele não consegue jogar 5 jogos. Pois é, tem que entender o que tá acontecendo nesse trabalho. Agora, eu queria ver. Eu sei que o jogo é duro, tá? Mas eu queria ver a mesma ideia de jogo do último... Não, mas vamos pensar, se o Fluminense for titular... Se for o time do Beira-Rio, acho que não vai ser. Mas aí se tu colocar o Riquelme no lado esquerdo, aí com o Serna caindo ali, com o Samuel Xavier caindo ali, tu vai matar o Lucas Esteves. Vai ser a mesma coisa do Bernabéu. Eu acho que para esse jogo, se o Fluminense for o time do Beira-Rio, eu inverto o Pavon para lá. Porque daí não pode cometer o erro do Roger de deixar o ponto aqui. Pode ser, não tem problema, mas que a gente não sabe qual é o Fluminense que vai jogar, né? Mas de qualquer maneira, eu não descarto, tá? Não descarto o Lucas Esteves dar lugar ao Lua Cândido, tá? Mas também não. Eu sei, mas é mais forte, né? Mas mais forte. Ele emagreceu porque ele tava com o teu corpo. Ele tava gordinho ainda. Lembra do pescoço quando ele chegou? Gordinho ainda. Tu viu as bochechinhas dele? Tu viu a bochechinha quando chegou? Quando chegou, o Grêmio contratou um monte de jogador, porque o Grêmio sempre se atrasa. Na reta final da janela do Gauchão, ali o Grêmio anunciou uns 3, 4 jogadores. Isso. E foi jogar contra o São Raimundo. Isso. E foi todo mundo. Todo mundo. Menos o Luan Cândido. Daí na coletiva perguntaram pro Quinteiro sobre por que o Luan Cândido teve
Ele ficou assim, Cândido, Bueno. Não sabia muito bem o que se explicar, que o Cândido estava acima do peso, ele não queria Aí dizer. mostraram Né? a apresentação. Bueno, ele Cândido. Ele parecia o Kiko do Chaves. E aí demorou uns 2 meses pra Parecia que estrear. tinha tirado um siso, coitado. Aí o Cândido um dia apareceu no time já com o Mano contra o Atlético Grau de ponta esquerda, lembra? Aí teve um jogo treino contra o São José, que ele jogou de volante. E aí ele foi a Caxias pra assinar com o Juventude, quando o Kaique tava vindo, o Kaique não passou no exame, trouxeram o Luan Cândido de volta. Aí só que faltava botar o Luan Cândido pra marcar o Serna no Maracanã. Aí não tem como. Sério, aí tá de brincadeira. O cara tava em Caxias, ia jogar no Juventude, porque o Kaique tava vindo pra cá, o Grêmio tinha desistido, a apresentação Aí, tava no ó. pescoço dele na Quando apresentação. ele chegou, Cecília. E aí, vai botar o Luan Cândido. É o Kiko. Ele foi na Eu churrascaria. vou. Ele foi na churrascaria. Deu churrascaria e pizzaria. Não, ele não tava legal. Ele comeu Só que agora X. aparece agora a Ele informação que eu provou tenho. o X. Informação. Hã? É que ele provou o X. Mas não precisava ter provado 17x. Né? Não, mas enfim, ele vai lá, vamos ver também. Esse é outro, né? O Grêmio contratou um jogador. O Grêmio contratou alguns jogadores por empréstimo esse ano. Esse foi um. Quando tu contrata o jogador por empréstimo, ele tem que jogar no mesmo dia que tu contrata, porque é um jogador que tem por tempo limitado. O Grêmio conseguiu contratar um cara que não jogou porque tá fora de forma há 6 meses. Por empréstimo. Não existe, né? O departamento lá da análise de desempenho do Grêmio é um negócio assim para ser estudado. O Grêmio contrata assim, ó. O Grêmio vai lá, vamos contratar. Mas vamos contratar algum que não jogue para não nos criticarem. Entendeu? Alex Santana, era ter o um quarto volante do comparativo. Corinthians. Contratar um cara que tem um bom nome, mas que ele não possa atuar. Porque se ele jogar, os caras vão falar mal. Então, vamos tentar um que não jogue durante o empréstimo. Foi o que aconteceu com ele. E aí o Lucas Esteves, que o Grêmio brigou na justiça com o Vitória, conseguiu errar o calção contra o Cruzeiro, tu lembra? Entrou com o calção errado. A camisa tinha um número, o calção tinha outro. Cara, olha, o 2025 do Grêmio, Não, cara, é Se a gente fizer um levantamento pra nossa retrospectiva, que vai levantando. Isso. Essa do calção trocado tem que entrar. Não, tem várias. Tem várias. Olha só, Não, tem e não uma- só isso. Teve o ano passado, teve o goleiro que. Com calção, O goleiro- cara, não tem condição. O Grêmio esse ano contratou o goleiro rebaixado do Pelotas. Virou o quarto, ele tá atrás que do tomou Corinthians. 19 Ah, ele tá gols por machucado. jogo. Agora machucou o Não Jorge. existe, velho. Pelo amor de Deus. Olha só, cara. tem um que recado ser aqui do estudado. Marcos. Ele falou: o fato do Gustavo Martins se machucar tanto é porque muitas vezes ele se doa demais nas jogadas de forma errada. Acho que o time corre errado demais. Não tem aproximação, marcação justa. Vocês concordam? Isso não é. Isso é motivo pra cansar, não pra lesionar. Justo. Questão Pra de cansar, lesionar é que tá algo de errado nesse trabalho físico. Sair cansado porque tá correndo errado não tem problema nenhum. Desgastar porque tá correndo errado não tem problema nenhum. Lesionar porque tá correndo errado, não. Olha só, Tu, por tem- exemplo, tu triatleta, quando a coisa, tu faz o ritmo errado, tu cansa, tu diminui tua performance, mas tu não mas não lesiona. lesiona. É, tá faltando aqui, ó. Uma musculaçãozinha aí, vamos lá.